preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Joceline. Que legal! Hoje, certo? A gente vai tratar, como vocês estão percebendo, eu estou cercada de livros. Mas a intenção é que vocês observem, certo? Que tipo de livro eu expus para vocês, certo? Antes de a gente começar a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Hoje, a gente vai tratar sobre o conto. Aquele gênero literário, certo? Que é tão tradicional na nossa literatura, que nos remete a tantas emoções, certo? A narrativa do conto, tradicionalmente, é uma narrativa curta. Nós não temos o conto como grandes livros, com grandes narrativas. Uma das características do conto é que suas narrativas sejam curtas, certo? E como vocês veem aqui, eu estou cercada principalmente de contos de fada. Mas, professora, só existem os contos de fada? Não. Os tipos de conto nós temos os mais tradicionais, que são os contos de fada, os contos de terror, certo? E os contos fantásticos. Então, qual a diferença de cada um deles, certo? Os contos de fada, como o nome bem diz, ele trata muito a questão de príncipes, princesas. Está sempre envolvido isso. Os contos de terror, certo? Eles estão relacionados a momentos assombrosos, né? Bruxas, reis, fantasmas. E os contos fantásticos. Esses contos, eles podem envolver coisas do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia, sendo que todos são fantasiosos, como o nome já bem diz, né? São histórias criadas. O conto, gente, ele tem uma estrutura. Então, professora, quando eu vou escrever um conto, o que é que tem que ter necessariamente num conto? Ele tem que ter a introdução, certo? Que é o início. O desenvolvimento, que é o que vai acontecer no meio da história, certo? No transcorrer da história. E ele tem que ter uma conclusão, certo? Então, o conto, ele tem que ter essas três partes, certo? A estrutura do conto é justamente essa. É a introdução, é o desenvolvimento e a conclusão. Quando dá o desenrolar da história. Nem sempre acontece isso, mas a maioria dos contos a gente começa com Era uma vez. Quem já escutou isso? Era uma vez, certo? Então, isso é o que caracteriza mais o conto, certo? Eu queria pedir licença a vocês para ler um conto para vocês. A Branca de Neve. Então, a Branca de Neve é um clássico, um conto clássico, né? Um conto de fadas. Por quê? Porque a gente vai encontrar rainhas, a gente vai encontrar princesas, a gente vai encontrar castelos, a gente vai encontrar príncipes, certo? Tudo isso a gente encontra no conto de fadas. Então vamos lá. Branca de Neve. Branca de Neve era uma princesinha de cabelos bem negros, pele branca como a neve e os lábios vermelhos. Ela morava com sua madrasta, uma rainha muito vaidosa e má. A rainha tinha um espelho mágico. Todos os dias ela perguntava ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho respondia: Não,
minha rainha, você é a mais bela. Um dia, a rainha fez a mesma pergunta ao espelho, porém a resposta foi diferente. Ele disse: minha rainha, você é muito bonita, mas Branca de Neve é mais bela. A rainha, enciumada e com muita raiva, chamou um caçador e ordenou que ele levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. Sem coragem de cumprir as ordens da rainha, o caçador falou: fuja, fuja, Branca de Neve, não volte mais para o castelo, pois a rainha quer matá-la. Branca de Neve, assustada, correu e os animaizinhos da floresta ajudaram Branca de Neve a chegar a uma clareira. Lá, ela avistou uma casinha, aproximou-se da casa e entrou. Tudo era pequeno, parecia uma casinha de boneca. Provou a comida que estava nos pratos e, muito cansada, juntou as caminhas e deitou e dormiu. Era a casinha de 7 anões. Quando eles voltaram do trabalho, encontraram Branca de Neve dormindo. Ficaram surpresos, curiosos. Quem era ela? De onde veio? O mais velho pegou a lanterna e chegou perto de Branca de Neve. Acordou e, muito triste, contou sua história. Os anões pediram que ela ficasse morando ali. Branca de Neve cuidava da casa enquanto eles trabalhavam. A rainha descobriu que Branca de Neve estava viva. Transformou-se em uma velhinha vendedora de frutas e foi até a casa dos anões e ofereceu uma maçã envenenada para Branca de Neve. Quando ela mordeu, caiu desmaiada. Quando os anões chegaram, viram Branca de Neve caída no chão. Choraram, choraram, pensando que ela estava morta. Por ser tão bela, eles colocaram num caixão de vidro no meio da floresta. Um príncipe que passava por ali aproximou-se e viu Branca de Neve. Por ela se apaixonou imediatamente. Ela parecia dormir. Levantou a tampa do caixão e deu-lhe um beijo. Nesse momento, o encanto se quebrou. A Branca de Neve despertou, olhou para o príncipe, sorriu. Tempos depois, casaram-se e viveram felizes para sempre. Então, vocês percebem, gente, que esse conto de fada, esse conto clássico de fadas, ele envolve uma rainha má, né? Ele envolve um castelo, ele envolve um príncipe, uma princesa. Então, é uma característica, certo? Dos contos de fada. Quando eu digo a vocês que na estrutura do conto de fadas ele tem a introdução, que é o início da história, o desenvolvimento. Qual foi o início dessa história? Foi quando, certo, se começou a falar que Branca de Neve morava com uma rainha que era muito bonita, certo? Qual é o desenvolvimento dessa história? O que levou, o que é que a rainha fazia todos os dias? O que é que causou o ciúme da rainha, certo? O que é que ela planejou por estar enciumada, por Branca de Neve de repente se tornar mais bonita do que ela? E qual a conclusão? Então, qual o final da história, né? Quando ela caiu no sono, né? Foi colocada em um caixão de vidro e de repente se deparou com um príncipe, né? O príncipe do amor verdadeiro, deu um beijo e despertou-la do sono. Então, essa é a estrutura do conto. O que é que nós podemos dizer? Quais são os elementos do conto? O que é que tem que ter no conto? O conto tem que ter os personagens. Quem são os personagens? São animais, são tudo que participam da história, que aparecem na história, né? Tem que ter um narrador. Esse narrador, ele pode ser o narrador que é usado na terceira pessoa,
certo? Ele pode ser um narrador observador, ou seja, aquele narrador que não participa da história, ele apenas conta a história. E ele pode ser um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente, professor? É aquele narrador que ele pode interferir na história. Ele sabe o que... Porque o narrador observador, ele jamais vai saber o que vai acontecer na história, certo? Ele está contando, mas ele não sabe qual é o final da história. Já o narrador onisciente, ele pode, de repente, interferir. E ele sabe o que vai acontecer na história, certo? Nós temos também, o que faz parte também, é o tempo, certo? Então, quando está acontecendo? Se é uma narrativa, se o conto é uma narrativa curta, certo? Então, se está acontecendo por dias, horas, semanas, meses, certo? Então, tem que ter o tempo que está acontecendo a história. O espaço onde acontece de um fato para outro. Então, isso faz parte também dos elementos do conto. O enredo. Então, o enredo é a história. Como tá se evoluindo a história? O conflito. Qual foi o conflito desse conto? O conflito desse conto foi o quê? Quando a rainha, né, ela se sentiu inferior à Branca de Neve. Foi o conflito dela, certo? Tem que ter também, gente, o clímax. O que é o clímax? Clímax, professora, é a parte mais importante da história, certo? Qual foi a parte que causou mais emoção na história? Nós temos quando, de repente, todos os personagens, todos os anões, eles acharam que Branca de Neve estava morta, né? Então foi o clímax ali. Foi quando eles chegaram, né, no trabalho e se depararam com Branca de Neve desmaiada, né, enfeitiçada. Então foi o momento mais importante da história. O clímax, que a gente pode dizer que o clímax dessa história foi quando os anões encontraram Branca de Neve desmaiada, né, enfeitiçada, e quando o príncipe a despertou. Então foram os momentos mais importantes. E por fim, né, depois do clímax, a conclusão da história, né, o final da história. Então, quando o príncipe a despertou e eles se casaram e viveram felizes para sempre. Então, assim, eu posso dar dicas de vários contos para vocês. Como eu disse para vocês, nós não só temos os contos de fadas, os contos clássicos. Nós temos também outros contos, né? O conto de terror e contos fantásticos. Então, nós temos aqui, ó, de Paula Pimenta. Ela tem vários livros sobre contos, certo? Então, temos vários autores, como A Escolha, né? Vários contos nós temos, que eu sugiro para vocês que vocês passem a analisar mais, a ler mais os contos, porque são como dizem, o que leva à tradição da nossa literatura, certo? Então, fiquem com Deus, até nossa próxima aula, certo? De língua portuguesa, e não esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula.